Donald Trump quer comprar a Groenlândia. Isso mesmo que você escutou. No vídeo anterior, eu falei das intenções de Donald Trump em anexar o Canal do Panamá. E mais um desses pronunciamentos de Trump, ele fala o seguinte: olha, eu quero comprar a Groenlândia. Isso mesmo, gente. Imagina o burburinho geopolítico que isso causou nas relações entre Estados Unidos e o Reino da Dinamarca. Mas por que o Reino da Dinamarca tem a ver com a Groenlândia? Porque a Groenlândia pertence à Dinamarca, faz parte do Reino da Dinamarca. Mas, Jean, os Estados Unidos têm esse cacife. Gente, é só voltar na história. Os Estados Unidos anexou, mais de uma forma oficial, o Alasca da Rússia. E mais tarde, eles descobriram petróleo no Alasca. Mas muito petróleo. E a Rússia vendeu a preço de banana o território que hoje pertence aos Estados Unidos. Está ali, ao lado da Rússia. Se você esticar o braço, passar por cima do Estreito de Bering, você está na Rússia. Porque a gente tem uma ideia do mapa de Mercator, né? O mapa plano, onde Estados Unidos está de um lado e Rússia está de outro. Mas pelo contrário, os países estão lado a lado. E Trump sabe da importância da Groenlândia. E é isso que eu vou trazer para vocês, os detalhes dos porquês os Estados Unidos quer anexar e comprar a Groenlândia. Será que não quer anexar, né? Do jeito que o cenário global está, a gente não duvida de nada. E a Dinamarca reforça a defesa da ilha após Trump repetir desejo de comprar a ilha para a segurança dos Estados Unidos. Vem aqui comigo, eu vou mostrar para vocês a importância dessa ilha, principalmente pela questão geoestratégica. Como eu falei para vocês, ó, dá uma olhadinha aqui no mapa, ó. Aqui é a ilha da Groenlândia. Essa projeção plana vai favorecer você identificar onde fica a ilha, porque da sua importância geoestratégica. Lembrando você, olha aqui, que é a maior ilha do mundo e tem 56 mil habitantes. Ela é autônoma frente à Dinamarca, mas o território é dinamarquês desde 1979. Dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos o nosso querido e amado Estados Unidos da América. Olha aqui, ó, Estados Unidos. Aqui nós temos o Canadá. Aqui é o Alasca. E o Alasca, gente, é estado americano. Aqui você tem o Estreito de Bering. E aqui você tem a nossa querida e amada Rússia. Olha aqui, então você tem Rússia, Estados Unidos, Canadá e olha aqui a Groenlândia. A Groenlândia é mais ou menos o meio do caminho entre Estados Unidos e Europa. Aqui nós temos os países escandinavos, aqui a Península Ibérica, aqui os principais parceiros dos Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, Alemanha, Itália e aqui a Rússia. Então tem uma posição geoestratégica. Imagina se os russos ocupam a Groenlândia. Não é ocupar a pequena ilha cubana, e sim uma grande extensão territorial ao lado do Canadá e dos Estados Unidos, muito próximo ao Alasca. Então tem uma posição aqui geoestratégica, uma posição militar. E não somente a Rússia, imagina a China, faz uma parceria muito mais próxima com a Dinamarca. Fora essa questão geoestratégica, militar, geopolítica, de ocupação territorial, olha a Groenlândia, ó. Olha esse espaço como é importantíssimo para os russos. Aqui você tem a pequena ilha vulcânica da Islândia. Islândia, tadinha da Islândia, hein? Num rolo tremendo. Por quê?
Os russos, eles dominam toda essa área aqui para as questões marítimas e também exploração de petróleo. E é importantíssimo para os russos esse caminho aqui. Por quê? Tanto sobre o viés comercial para atingir os seus parceiros na América do Sul, como a Venezuela, como propriamente o Brasil, mas também atingir outras localidades do mundo sobre o aspecto militar. Então imagina o domínio dessa ilha por parte dos Estados Unidos. Os Estados Unidos iria fazer uma espécie de bloqueio naval nessa região, que impossibilitaria o tráfego de navios russos em direção a outras partes do mundo, tanto sobre o viés comercial quanto sobre o viés militar. Outro ponto, você sabe que a Rússia é parceira econômica da China e os produtos chineses podem ser escoados pelos portos russos a partir dessa região. E o domínio dos Estados Unidos na Groenlândia geraria um impacto gigantesco para os russos. Fora que se os russos quiserem, sobre o viés aí de Vladimir Putin, atacar a Europa, o domínio da Groenlândia também encurta o caminho e causaria um temor gigantesco contra os Estados Unidos. Lembrando você, não é a ocupação da pequena ilha cubana, e sim agora de uma grande extensão territorial. Entenderam? Mas não é somente isso. A Groenlândia também tem os atrativos econômicos. Atrativos econômicos. Primeiro, o que a gente tem que entender? Que a Groenlândia tem a capital, Nuuk. Como eu falei para vocês, é um território autônomo dentro do Reino da Dinamarca. Se fala lá o groenlandês e o dinamarquês. É um clima hostil, ártico e subártico, com temperaturas extremamente frias durante todo o ano. É um grande bloco de gelo. Tá, mas aí você vai falar, pô, mas vale a pena mesmo, né, esse sacrifício? Vale a pena essa tensão para ter a posse territorial? Ó, já te dei os motivos da questão geopolítica, geoestratégica militar. Mas olha os recursos naturais que a Groenlândia possui. Primeiro, mineração. A Groenlândia possui grandes depósitos significativos de minerais, incluindo, olha aqui, terras raras, cruciais para tecnologias modernas, como eletrônicos e energia renovável. Nós estamos falando, gente, aí das baterias e das novas tecnologias para aumentar a duração de uso das baterias. Lembro você que Elon Musk está ao lado de mãozinha dada com Donald Trump. Por isso que Bolívia e Chile coloque as barbas de molho. Coloque as barbas de molho, porque possivelmente Trump vai querer colocar os dois pés no território desses dois países também por conta do lítio. Olha o tanto de recursos que a Groenlândia tem: urânio, ferro, zinco, ouro e o petróleo, potencial ainda subexplorado devido ao clima e à infraestrutura ilimitada. Então você tem petróleo. Gente, para pensar, lá no passado, você acha que os Estados Unidos comprou o Alasca porque achava bonito o Alasca? Não, eles já sabiam que tinha petróleo, já sabiam, e os russos bobearam, venderam a preço de banana o território. Fora que agora os Estados Unidos estão a um pé do território russo. Potencial petrolífero. Ó, estima-se que a Groenlândia tenha reservas significativas de petróleo e gás natural sobre o subsolo marinho, tá, Gê? Mas, e as baterias? Isso não há um conflito? Gente, mas ainda o petróleo vai perdurar por muito tempo. Fora que o uso do petróleo para a produção de energia, não somente para uso de locomoção de automóveis. Você tem uma cadeia diversa que necessita do petróleo para a produção, tá? Então isso é importante. E olha aqui, o gás natural, principalmente para o aquecimento de residências, tanto no norte dos Estados Unidos quanto no Canadá e na própria Europa, que pode utilizar
esse gás da Groenlândia porque a distância não é tão grande entre Groenlândia e Europa, mas precisa do quê? De tecnologia para explorar por conta da falta de infraestrutura, do clima extremo, mas isso os Estados Unidos têm grana e capacidade de ir lá e explorar esses recursos. Então, além da questão geoestratégica que eu mostrei para vocês, tem essa questão econômica que é fundamental hoje dentro do conflito econômico que existe no mundo. Nós temos o conflito bélico, as tensões territoriais, mas também temos as disputas econômicas. E com Trump no poder, isso vai aumentar. No primeiro governo de Trump, o que ele falava? American First. Tô nem aí para a globalização. É a desglobalização. E pelo jeito isso vai acontecer. Estados Unidos em primeiro lugar. Acima de tudo, acima de todos, pensamos em nós. Então, para ele passar por cima de Dinamarca, de Panamá, que são países, cara, com uma bala econômica muito inferior aos Estados Unidos, com influência muito menor que os Estados Unidos, com exércitos muito menor que os Estados Unidos, cara, é 2 palitos. Então o cenário é muito complexo quando nós falamos do governo Trump sobre a questão geopolítica, geoestratégica e econômica nesse mundo globalizado. Lembrando você que Rússia e China não vão aceitar. Não vão aceitar. A própria China já estava conversando com a Dinamarca para ter ali um entreposto de distribuição de mercadorias. E por isso Trump ficou sabendo, falou, não, eu quero comprar, quanto você quer? E isso pode acontecer, tá? Porque a Groenlândia, na mão da Dinamarca, não vai prosperar sobre o olhar trumpista. Desce o dedão no like, se inscreva, é um canal de educação. Nós trabalhamos geopolítica, geografia e atualidades, fazendo um olhar sobre tudo aquilo que está acontecendo no mundo de forma isenta. Se você gosta do meu trabalho, desce o dedo no like, se inscreva e, claro, compartilhe aí nos grupos de WhatsApp o vídeo para as pessoas ficarem antenadas do que está acontecendo no mundo, que isso aqui não é noticiado em lugar nenhum na mídia tradicional. Valeu, pessoal!